Muito frio aqui em São Paulo, hoje. Antes de começarmos, existe uma pergunta que talvez muitos homens nunca tenham feito a si mesmo. Por que tantas doenças parecem surgir em silêncio? Porque um corpo que trabalhou a vida inteira, um corpo que enfrentou dificuldades, um corpo que criou seus filhos, um corpo que sustentou sua família, de repente começa a dar sinais de que algo não está bem. O mais intrigante é que muitas vezes esses sinais não aparecem como uma dor intensa ou um sintoma alarmante. Esses sinais, eles chegam de uma forma discreta. Esses sinais, eles chegam silenciosamente. Por exemplo, pode ser uma vontade grande de urinar à noite, um jato urinário mais fraco, uma sensação de que a bexiga nunca esvazia completamente. Pequenos detalhes que parecem normais com o avanço da idade, mas que podem representar um pedido de ajuda do seu organismo. Ok? E a verdade é que a saúde da próstata continua sendo um dos assuntos mais negligenciados por nós homens. Nós evitamos conversar sobre isso com um profissional da saúde, com até a sua esposa, com seus filhos. Outros acreditam que não precisam se preocupar porque não sentem nada. Só que eu quero lembrar para você que o câncer da próstata, em boa parte dos casos, ele cresce lentamente e permanece silenciosamente por muitos e muitos anos. E justamente por isso ele merece uma atenção a mais por nós homens. Hoje eu não quero falar apenas sobre doença. Hoje eu quero falar sobre prevenção, sobre escolhas diárias que você faz ou alguém da sua família faz e sobre como pequenas mudanças de hábitos podem criar um ambiente interno mais favorável para a saúde e a longevidade. Porque o certo é você ter a sua a, a sua idade mais avançada, mas viver com saúde. Certo? Então, é isso que cultivamos no dia a dia. Você tem que cultivar bons hábitos. Existe uma ideia muito difundida de que envelhecer significa inevitavelmente adoecer. A ciência e a prática clínica mostra algo totalmente diferente. É possível envelhecer com vitalidade, é possível envelhecer com autonomia, é possível você envelhecer com qualidade de vida quando entendemos, ou quando você entende que a saúde é construída em apenas pequenos hábitos, pequenas atitudes, repetidamente ao longo do tempo. Esse que é o grande segredo. E talvez a primeira mudança de percepção seja esta. O câncer ele não surge de um dia para o outro. Ok? O corpo passa anos tentando se adaptar. O corpo ele passa anos tentando reparar danos. O nosso corpo ele passa anos, ele começa a compensar excessos, ele começa a lidar com inflamações silenciosas. Então, quando nós aprendemos a cuidar desse terreno biológico, antes do problema aparecer, aumentamos a chance de preservar a nossa saúde. E é por isso que eu estou aqui. E eu quero compartilhar hoje 5 hábitos simples, mas extremamente poderosos,
que podem contribuir para você ter uma vida mais saudável e ajudar a você proteger a saúde da sua próstata. Não são soluções milagrosas. Não substituem acompanhamento médico e nem elimina completamente os riscos. Mas representa atitudes que fortalecem o seu organismo e favorecem um envelhecimento mais equilibrado. 5. Eu vou dar o primeiro agora. O primeiro hábito talvez seja o mais negligenciado de todos. Cuidar da alimentação. Tudo aquilo que colocamos no prato envia informações para o nosso corpo. Alguns alimentos estimulam processos inflamatórios, enquanto outros alimentos oferecem nutrientes que ajudam a proteger a sua célula. Uma boa alimentação baseada em alimentos que não sejam refinados, alimento com baixa gordura, com qualidade, alimentos que não sejam industrializados, ele favorece ao metabolismo melhor. Tá? Porque o certo é você ter uma alimentação rica em verduras, legumes, frutas, fibras, sementes e gorduras boas. Juntando isso tudo, ele vai lhe oferecer o quê? Vai lhe oferecer minerais, vitaminas, vai lhe oferecer compostos bioativos que vão participar do mecanismo natural de defesa do seu organismo. O tomate, por exemplo. O tomate, ele contém um licopeno, aquela coloração avermelhada que vem na mora, na uva, licopeno. O licopeno, ele é um antioxidante natural. Ele faz um papel protetor da próstata. Como eu falei, frutas vermelhas, vegetais, verdes escuros. Alimentos ricos em selênio e zinco também fazem parte desse conjunto de nutrientes que são importantes para a nossa próstata. Talvez o maior benefício de uma alimentação equilibrada, lembre-se disso, o maior benefício de uma alimentação equilibrada não seja um alimento específico. É a redução do estado inflamatório crônico. Hoje sabemos que a inflamação silenciosa está associada a diversas doenças relacionadas também ao envelhecimento. Ok? E preste atenção, quanto menor for a sobrecarga inflamatória, maiores são as chances de o organismo funcionar de maneira harmônica. O certo é o nosso organismo funcionar de maneira harmônica. Segundo hábito, manter o corpo sempre em movimento. Não existe um medicamento capaz de substituir completamente os benefícios da atividade física regular. Não existe. Você pode caminhar até dentro da sua casa, no seu quintal mesmo, você pode fazer uma caminhada. Pode pedalar, você pode nadar, fazer uma musculação, comprar um tênis de novo, fazer uma musculação, entrar numa academia, fazer uma musculação. Qualquer outra prática adaptativa que tenha uma condição física para você, que você possa melhorar a sua circulação, que você possa favorecer o equilíbrio hormonal do seu corpo, vai ajudar no controle do seu peso corporal e vai fortalecer o seu sistema imunológico. Muitos homens acreditam que depois de uma certa idade
não vale mais apenas começar a se exercitar. Isso não é verdade. Lembre-se disso, não tem tempo, não tem idade, não tem cor, sexo, ok? O movimento, ele faz parte de qualquer fase da sua vida. Uma caminhada diária de 30 minutos já vai ajudar, nem que seja no seu quintal, como eu falei. Isso já é capaz de produzir mudanças importantes na sua saúde cardiovascular, no seu metabolismo e no seu emocional. Além disso, a atividade física ajuda a controlar o excesso de gordura abdominal. É aquela barriguinha ali, aquela pochete, onde é o que mata nós homens, aquela barriguinha. Cuidado com aquela barriguinha, certo? Então, fatores associados ao aumento de processos inflamatórios e alterações hormonais. O sedentarismo, por outro lado, cria um ciclo de perda de massa muscular. Ganho de peso, fadiga e redução da qualidade de vida. Não seja uma pessoa sedentária, ok? Não seja uma pessoa sedentária. E aqui existe uma reflexão importante. O movimento não é apenas uma estratégia para viver mais. O movimento é uma forma de viver melhor, de você se manter em disposição, se você tem uma independência para aproveitar a sua família, de você ter uma independência para você aproveitar os seus amigos, aproveitar os momentos que realmente importam. O terceiro hábito é o hábito de aprender a cuidar do estresse e do equilíbrio emocional. Hoje em dia o pessoal não tem mais equilíbrio emocional. Durante muito tempo, acreditou-se que mente e corpo funcionavam de maneira separada. Com vários estudos hoje, entendemos que existe uma comunicação constante entre emoções, sistema nervoso, hormônios e imunidade. Ok? Então, uma pessoa que vive sob tensão permanente, uma pessoa que vive com altos níveis de ansiedade, uma pessoa que vive com estresse crônico, pode apresentar alterações fisiológicas importantes. O excesso de cortisol, muito conhecido como hormônio do estresse, ele influencia nos processos inflamatórios. O cortisol ele influencia e interfere também na qualidade do seu sono. Ele vai alterar o metabolismo. Ele vai afetar diversos sistemas do seu organismo. Isso não significa que emoções negativas causam diretamente uma doença específica, mas mostra que a saúde emocional faz parte da saúde física. A saúde emocional faz parte da saúde física. Talvez você conheça alguém que, após um período muito difícil de vida, começou a desenvolver sintomas físicos que antes não existiam. Isso acontece porque o nosso corpo, ele registra experiências emocionais e responde diretamente a elas. Diretamente a elas. Por isso, criar momentos de pausa não é luxo, é necessidade biológica. Caminhar ao ar livre, descalço, abraçar uma árvore, cultivar uma espiritualidade, praticar meditação, dedicar tempo à sua família, reduzir a exposição constante de notícias negativas, celular, Instagram, coisas instantâneas, aprender a desacelerar
São atitudes que ajudam a equilibrar o seu interno. Desacelerar. Quarto hábito é valorizar o seu sono. Muito importante. Enquanto uns dormem, enquanto nós dormimos, o nosso organismo ele começa a realizar processos fundamentais de reparo celular. Enquanto nós dormimos, ele começa a reproduzir ali, a aumentar o nosso sistema imunológico. Dormir mal por semanas ou meses não provoca apenas cansaço. Ele vai afetar a sua memória, ele vai afetar o seu humor, a sua concentração, o funcionamento de praticamente todos os sistemas do seu corpo. Você tem que dormir bem. Antes de dormir, você já começa a fazer ali a ajeitar o seu recinto. Agora, infelizmente, muitas pessoas tratam o sono como um tempo perdido, quando, na verdade, ele é um investimento para a sua saúde. Ok? Dormir pouco ou acordar várias vezes durante a noite aumenta o desgaste fisiológico e favorece um estado contínuo de estresse. Lembre-se disso. Criar uma rotina de sono mais saudável pode fazer uma diferença enorme. E vai evitar excesso, você vai evitar excesso de tela antes de dormir. Vai reduzir estimulantes no período da noite. Você vai manter horários regulares e criar um ambiente tranquilo para o seu descanso. Isso são medidas simples. Agora eu garanto para você que é eficaz. Simples e eficaz. E existe um detalhe interessante. Muitos homens começam a acordar diversas noites durante a madrugada para urinar. E acreditam que isso é apenas uma coincidência da idade. Embora isso possa aparecer também um sinal que merece investigação profissional. Especialmente quando há uma mudança de padrão no urinário. Você viu uma mudança de padrão no seu jato urinário, vá atrás de um profissional. Ok? O quinto, talvez seja o hábito mais importante de todos, perder o medo dos exames preventivos. Nós homens temos medo de ir no médico. Medo. Eu via meu pai morria lá. Então nós temos que quebrar essa barreira cultural que ainda impede nós de homens procurarmos um acompanhamento médico regular. Temos que acabar com essa barreira. Alguns acreditam que se não sentem sintomas, está tudo bem. Outros evitam exames por medo do resultado. Agora lembre-se que a prevenção ela só vai funcionar justamente porque ela vai permitir identificar alterações antes que ele se torne um problema maior. Certo? Então não tenham medo dos exames. O acompanhamento individual, a conversa aberta com o profissional de saúde e a realização dos exames que o médico vai indicar a você fazer para cada faixa etária são atitudes de responsabilidade consigo mesmo e com a sua própria família. Cuidar da saúde não é um sinal de fragilidade, como a maioria dos homens pensam, né? É um ato de coragem e maturidade. Você tem que ser maduro e tem que ser corajoso de fazer seus exames. Quando o problema é identificado precocemente, as possibilidades do tratamento costumam ser muito maiores.
E mesmo quando não existe nenhuma alteração importante, o acompanhamento gera tranquilidade. E ele vai lhe permitir também a você ajustar os hábitos da sua vida que podem beneficiar a saúde a sua saúde de uma forma global. Certo? Então, neste momento, alguém que esteja assistindo este vídeo e pensando, mas eu já tenho uma certa idade. Será que ainda vale a pena mudar? E a resposta eu vou lhe dar com todo carinho, com toda a minha sensibilidade. Sim, vale a pena. Sempre vai valer a pena. O organismo ele possui uma capacidade extraordinária de adaptação. Pequenas mudanças repetidas diariamente produzem efeitos acumulativos. Não é preciso transformar a vida inteira em um único dia. Basta dar um passo de cada vez. Você melhorar sua refeição, você vai fazer uma caminhada, compra seu tênis novo, não quero saber. Você vai dormir um pouco mais cedo. Você vai beber mais água. Marcar aquela consulta que você já está adiando há anos. A saúde não é construída por grandes acontecimentos isolados. Ela nasce das escolhas silenciosas que fazemos quando ninguém está olhando. E a maior mensagem desse vídeo não seja sobre a próstata. A maior mensagem desse vídeo seja sobre o respeito ao próprio corpo. Durante anos, lembre-se, seu corpo trabalhou por você. Seu corpo ele sustentou seus sonhos. Seu corpo ele permitiu que você enfrentasse desafios e construísse a sua história. Talvez seja a hora de você retribuir esse cuidado. Envelhecer não precisa significar perder qualidade de vida. Pelo contrário, pode representar uma fase mais consciente da sua vida. Pode representar uma fase de mais equilíbrio na sua vida. Pode representar uma fase de mais conexão com aquilo que realmente importa para você. Os 5 hábitos que conversamos hoje não são uma fórmula mágica. Você viu aqui, não tem fórmula nenhuma mágica. Elas representam um convite para você olhar para a sua saúde integral, para você olhar para a sua família, para você olhar para a sua alimentação, para você olhar o seu movimento, para você olhar o seu equilíbrio emocional, para você olhar o seu sono reparador, para você olhar e prevenir, não só isoladamente. Então, eles se fortalecem mutuamente e vão criar um ambiente favorável para o seu corpo funcionar de uma maneira possível. E simples. No final das contas, a grande pergunta não é apenas como evitar uma doença. A pergunta é que tipo de vida você deseja construir a partir de hoje. Porque cada refeição, porque cada caminhada, porque cada noite bem dormida, cada decisão de cuidar de si mesmo representa um voto a favor do seu futuro, a favor da sua vida. E talvez o seu corpo esteja tentando lhe dizer exatamente isso há muito tempo. Ainda há tempo de você cuidar de você mesmo.
Ainda dá tempo de você mudar. Ainda dá tempo de você escolher a sua saúde. Que esse vídeo sirva como um lembrete de prevenção. E lembre-se que aqui eu não quero lhe botar medo. Aqui eu quero lhe colocar na sua cabeça consciência. Para você viver com consciência. Para você entender que a verdadeira força não está em ignorar os sinais do seu corpo. A verdadeira força está em ter a sabedoria de escutar os sinais antes que seja tarde. Porque a longevidade não é apenas viver muitos anos. É viver esses anos com autonomia. É viver esses anos com clareza, presença, dignidade, com respeito. E essa construção começa hoje, na próxima escolha que você fizer. Então, muito obrigado. Meu nome é João Wesley e vamos para o próximo vídeo. Cuide da sua saúde, ok?